feliz por estar aqui. Eu vou ficar aqui no tema que foi passado, que eu vi lá, da família, né? Confesso que eu fui bastante confrontada com esse tema. Você pode sentar um pouquinho? Porque eu fui confrontada. Porque eu entendi, já vou começar falando aqui para você, que eu entendi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que se eu e você tivermos fidelidade com o Senhor, a nossa obediência, a nossa fidelidade traz a nossa família ao altar. E isso me confrontou porque a minha família sou eu, os meus 2 filhos e os meus netos. Essa é a minha família. Na verdade, hoje eu sou parente, né? Porque os meus filhos, eles são casados. Então, eles são, a família deles é a esposa e os filhos. Eu, por ser a mãe, eu não abro mão de ser família, não. É difícil, né, dizer isso? Que eu não sou da família. Mas se nós formos olhar à luz da Bíblia, hoje, a minha família sou eu e o gato que eu tenho em casa. É morar eu e o gato. Mas isso não anula a autoridade que Deus nos deu. Isso não anula o dever que Deus nos deu de estar trazendo todos aqueles que Deus nos deu oportunidade de trazer. Quando nós temos um vizinho que ainda não aceitou Jesus, quando nós temos um irmão que ainda não aceitou Jesus, o exemplo de vida, a minha vida precisa ser uma carta, eu preciso ser a Bíblia para ele, para que ele veja alguma coisa diferente em mim. Porque se eu já me decidi para Jesus e eu continuo com os mesmos hábitos que eu tinha antes, ele não vai ver em mim desejo de estar com Jesus. E o interessante é que eu fiquei um pouco assim, quando eu li essa palavra, eu falei, Deus, como falar algumas coisas. Mas quando eu cheguei aqui, a irmã estava aqui falando justamente o que o Senhor falou comigo na minha casa. Mas eu quero te alegrar te dizendo que Ele falou comigo porque eu estou enquadrada na palavra. Porque quando nós chegamos aqui na frente a ministrar a palavra para você, o Senhor já falou comigo, porque a palavra ela é como espada, ela corta para lá, mas primeiro ela cortou para mim. Aleluia! E com certeza eu preciso ainda de algumas coisas para ser ajustado. Então eu quero ler com você a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, que diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Nesta geração. Nós conhecemos um pouquinho, né, dessa palavra, acredito que você também conhece. E no capítulo 6, a palavra do Senhor ela já começa dizendo que o Senhor está vendo a corrupção geral do gênero humano. Deus cria o homem. A palavra do Senhor ainda diz que Deus, quando Ele olha, o Senhor está observando e Ele começa a olhar e ver como está aquela geração. Fala, eu não quero falar muito de lá do versículo capítulo 6, mas para mim chegar até o 7, eu precisei chegar lá no 6. E a palavra
estava subindo mau cheiro às suas narinas. E eu comecei a olhar para os nossos dias atuais e comecei a ver que não está muito diferente. E isso me trouxe uma preocupação com a minha vida. Porque o Senhor, aqui a palavra do Senhor diz que Noé era justo, Noé era reto. E o Senhor olhou, só viu fidelidade em Noé. Noé era a minoria. Isso não te traz uma preocupação? Noé era um. A palavra do Senhor nem diz que os filhos dele e a mulher dele era reto, não. Porque o Senhor é bem direto aqui. Noé, que era íntegro, fiel, e não se corrompeu com aquela geração corrompida. A primeira coisa que eu quero dizer para você e para mim nessa noite: é possível viver numa geração corrompida e continuar no centro da vontade do Senhor. É possível. Aleluia. É possível. E nós queremos ganhar a nossa família para Jesus. Mas nós primeiro precisamos nós mesmos se voltar ao caminho de Jesus. Levantar a mão não é sinônimo de ser servo. Levantar a mão, como a irmã disse, cantar bonito. Eu quero dizer algo para você. Eu sempre cantei. Eu tenho uma família de que cantam. Eu pequena, criança, eu já cantava. O meu avô, ele tinha um forrozinho e todo mundo cantava. Eu, adolescente, eu já cantava. Jovem, eu já cantava. Ou seja, o dom de cantar eu sempre tive. Eu nasci com esse dom. Eu não canto porque eu sou cristã. Eu canto porque o Senhor me presenteou com esse dom. Só que eu não entendia que era só para adorar a Ele. Eu não fui criada no berço evangélico. A minha mãe era cantora. Tenho irmãs levitas. Meus filhos são levitas. Meus netos já cantam. Ou seja, então, é algo que o Senhor deu, presenteou a minha família. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje as pessoas dizem: nossa, a missionária Rosa, a irmã Rosa, canta. Mas eu quero dizer que é isso, cantar bonito, cantar afinado. Mas se eu não estiver no centro da vontade do Senhor, eu perco o meu tempo. E eu vou me enquadrar aquele que o Senhor vai dizer assim. Eu vou dizer assim: no teu nome, Senhor, eu cantei. No seu nome, Senhor, eu subi nos cultos das igrejas e te adorei. Aleluia. No teu nome eu orei e o enfermo foi curado. Mas nem no teu nome eu consegui ganhar a minha família para ti. Porque muitas das vezes eu ganho o vizinho, a vizinha, o filho da vizinha, mas eu não consigo ganhar os meus. E essa palavra veio de encontro ao meu coração como uma flecha. E eu falei: Deus, eu preciso mudar a minha maneira. O Senhor precisa ver integridade, fidelidade em mim.
Para quando Satanás fazia igual ele fez com Jó, que o Senhor perguntou para ele: de onde você vem? Já vi pessoas dizendo que Satanás foi conversar com o Senhor. Não, foi o Senhor que falou com ele. Porque Deus vai dar essa confiança para Satanás ficar puxando conversinha com ele. Nós é que damos essa confiança para ele. O Senhor me pergunta: de onde você vem? Pergunta, mas ele sabe. Eu vim da terra de passear, rodear e passear pela terra. Aí o Senhor falou: observou meu servo Jó, homem íntegro, fiel, se aparta do mal, ele foge do mal. Será que nós estamos fugindo do mal? Porque educar filho, trazer filho para a casa do Senhor, trazer ele de volta a Cristo dá trabalho. E eu não quero mais ter esse trabalho. O meu filho, quando ele começa a caminhar, vai numa igreja, vai em outra, faz encontro, aí daqui a pouco ele já não vai mais. Aí eu já sei que ele não está indo mais, porque muda o comportamento, muda a fala, muda os hábitos. E eu fico ali orando, falando: Senhor, o que fazer? E chegou um momento que eu disse assim: eu não vou falar mais. É como se eu estivesse assim desistindo. Mas o Senhor falou comigo assim: continua falando, não se cala. Às vezes eu chamo na conversa. Ele tem 38 anos, mas eu chamo ele na conversa. Eu digo: vem aqui em casa que eu quero falar com você. Aí ele já enrola a beça, porque ele já sabe. Aí ele pergunta para mim assim: a senhora sonhou o quê? Deus falou o quê para a senhora? Mas não é pelo telefone não, tem que falar olhando no olho. E Deus me chamou a atenção quando ele fala de Noé. Ele diz para Noé: essa palavra ela nos traz uma palavra de esperança, ela nos traz uma palavra de confronto, ela nos traz uma palavra de exortação, mas ela nos traz uma palavra que está dizendo assim: olha, se coloca na posição. E essa palavra nos alegra, porque também ela vem falando do arrebatamento do Senhor. E às vezes eu quero preparar meu filho, a minha filha, para um bom casamento, para a faculdade. Você vai ser uma bênção, você vai ser uma doutora, mas será que eu estou preparando ele? Será que eu estou preparando a minha casa para a volta de Jesus? Meu Deus! Para a salvação? Porque o que adianta eu ter diploma e não ter Jesus? Eu preciso do diploma para a terra, mas eu preciso de Jesus para o céu. Para entrar no céu não tem diploma. Eu preciso incentivar os meus filhos, meus netos a estudar mesmo, a buscar mesmo, a ter um bom casamento mesmo. Mas eu também preciso fazer ela entender que o que vai mudar a minha história é Jesus. Eu preciso entender isso. E a palavra do Senhor diz, no capítulo 6, assim, só um pedacinho: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui é no capítulo 6. O povo está crescendo, está multiplicando, mas o que eu entendi aqui é que se nascia muito mais homens do que mulheres. Quando nascia
tinha ultrassonografia, né, pastor? Não tinha como saber. Mas chegou um certo momento e começou a multiplicar, porque eles se casaram, então começou a multiplicar. Aí começou a nascer muitas mulheres. E os filhos de Deus começaram a olhar as filhas dos homens com os olhares diferentes. Qual olhar você tem olhado? Qual tem sido o nosso olhar para as pessoas, para as filhas de Deus, para as filhas dos homens, para os filhos dos homens, para os filhos de Deus, para as mulheres dos outros, para o marido das outras? Qual tem sido o nosso olhar? Porque aqui está falando de um povo corrompido. No versículo 9 do capítulo 6 ainda diz assim: e estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Observa que Noé está numa geração corrompida. O irmão estava falando aqui sobre o pastor que se corrompeu porque ele ficava muito na casa do amigo que não era evangélico, não tinha Jesus. Eu até entendo que nós viemos a esse mundo para influenciar, não para ser influenciados. Mas a palavra do Senhor diz assim: não vos conformeis com estes séculos, mas seja transformado, tenha a mente de Cristo. E muitas das vezes nós desafiamos a nossa carne, que a carne ela nunca se converte. Deus ele fala para aqueles homens que olham para aquelas meninas, para aquelas mulheres que estão nascendo, a filha dos homens. Deus fala assim, Deus ainda é bom com eles, porque Deus fala assim: eu entendo que eles são carne. Se você ler lá, você vai ver. Eu entendo que eles são carne. O meu espírito entende que eles são carne. Então eles vão errar. Só que existe um, Noé. Aí o Senhor escolhe: Noé, vai fazer a arca. A tua família não vai perecer. Mas mais uma vez eu te digo que aqui a palavra do Senhor não diz que os filhos dele eram íntegros, mas por causa do posicionamento de Noé, a família dele foi salva do dilúvio. Por causa do meu e do teu posicionamento, a nossa família vai ser salva. Glória a Deus. Aleluia. A nossa família vai chegar ao altar por quê? Porque você se posicionou. Porque eu me posicionei. Aí se você me perguntar, mas como eu vou me posicionar? Aí é você com Deus. Aqui tem um livro que nos ensina como andar, como falar, como viver, como proceder, como pensar. Tudo isso a Bíblia nos ensina. E ela está dizendo assim, ó: se você sair fora do caminho, se você ir pelo caminho largo, o caminho largo, a porta larga, leva a perdição. Ainda diz assim: muitos entram por ela. Aí diz assim: mas aqui tem, ó, um caminho estreito e uma porta estreita. E o interessante que eu achei nessa palavra, que diz assim: poucos a encontram.
Olha como eu preciso. E o Senhor diz para Noé: faz a arca, 3 andares, coloca uma janelinha lá, faz uma porta, pega os animais. Eu quero entrar nesse mérito. Aí o Senhor diz assim: mas vai falando para esse povo que o dilúvio vai vir. E o povo dizia: Noé está doido, nessa terra não chove, aqui não cai chuva, assim somos nós. O pastor falou aqui, desde quando eu era criança, que eu escuto dizer que Jesus vai voltar. É porque muitas das vezes as pessoas falam que Jesus está voltando. É diferente. Jesus não está voltando, ele vai voltar. Se ele está voltando é porque ele está vindo de algum lugar que ele nunca chega. E que caminho é esse que Jesus está vindo que nunca chega? Ele não está vindo, ele vai voltar. E é um piscar de olhos. Assim como foi aquele dilúvio, rapidamente a água foi tomando conta de tudo. Aí aqueles que quiseram correr, Noé, não tinha mais tempo. Aleluia. Eu ouvi também falar aqui das 10 virgens: 5 loucas, 5 prudentes. Metade da igreja, 50% da igreja. Eu não sei se eu vou te alegrar ou se eu vou te entristecer. É 10%. São poucos os que vão subir. Esse pouco para mim é multidões para Deus, porque a minha conta não é a conta do Senhor. Mas como nós estamos falando de família, ainda há tempo. Eu não sei como é a tua casa, eu não sei como é a tua vida com a tua família. Existem mulheres que vêm sozinha para a casa do Senhor, porque o esposo não vem, os filhos não vêm. Existem filhos que foram criados dentro da casa do Senhor, mas hoje não querem mais saber. E às vezes nós nos achamos assim: poxa, será que eu sou a culpada? Eu sou o culpado? Nem sempre. Porque existe uma geração que hoje, antes, as crianças ficavam sentados ouvindo a palavra, e quando chegavam em casa eles imitavam o pastor, até em mistérios falavam brincando. As crianças eram batizadas no Espírito Santo. Os jovens adolescentes chegavam na casa do Senhor, dobravam o joelho para orar. Mas hoje nós levamos o celular para a igreja. Eu falo isso porque eu já fiz isso com meu netinho de 5 anos. E o pastor está ministrando, o louvor está lá, a oração está lá. Aí eu pego o celular e boto no programinha do carrinho, sei lá de quem, e dou para ele. E a geração está crescendo. E eu pego ali para ele, o que ele aprendeu? Uma coisa que eu aprendi criança, ele aprende tudo. Então se ele aprende o que não presta, ele vai aprender o que presta. E nós temos a mania de dizer: ah, mas ele é tão pequenininho. O meu neto falou para mim assim: vó, eu falei para ele: meu filho, quando vovó ficar bem velhinha, você vai crescer? Você vai cuidar de mim? Ele falou: não. Eu falei: por que, gente? Eu tenho tanto carinho, eu cuido de você. Ele falou: não, vovó, porque quando você estiver velho, quando eu tiver rapaz grande, você vai ficar no céu. Eu
Falei, meu Deus. E quem falou isso para ele? Aí eu confrontei ele, falei assim, mas se eu não tiver? Aí ele cruzou o braço e disse, vovó, não adianta, todos os velhinhos vão para o céu. Aí eu falei para ele, criança também. Criança também está morrendo. Jovem também está morrendo. Mas na concepção dele, chegou uma certa idade, você vai para o céu. Ainda bem que ele falou para o céu, né? Falei, glória a Deus que é para o céu. Tá bom, meu filho. E eu disse para ele, quando você crescer, qual é a sua profissão? Ele disse, eu vou ser médico bombeiro. Aí eu falei para ele, ué, ele vai ser jogador de futebol? Porque você gosta de jogar lá futebol? Ele falou, vovó, futebol não é profissão. Falei, só tomo na cabeça. 5 anos. Aí eu falei, realmente isso não é mesmo não. Então sabe o que eu aprendo com eles? Que se eu, sabe o que o Espírito Santo de Deus me incomodou? O pai, a mãe não são evangélicos, mas eu preciso implantar nele a palavra. Não importa se o pai ou se a mãe não queira, mas ele ainda é uma criança e eu ainda posso fazer alguma coisa por ele. Você também pode. Você também pode. Você deve, você não pode, você deve. Levanta. Não olha a tua família como uma instituição falida. Olha como o Senhor Jesus, ó, Deus tem um plano na vida dele. Ele é um levita, seja lá pastor, missionário, declare isso. Porque há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas vai brotar. Alguma coisa vai brotar, aleluia. Alguma coisa vai acontecer. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta. Ele não mente, Ele fez uma promessa. No livro de Atos, fala, se eu não me falha a memória, 16:31, diz: se creres, será salvo tu e a tua casa. Paulo estava falando para olha, se você crê, ele está dizendo, se você crê, você vai levar a tua família a crer, e vai ser salvo tu e também a tua casa. Ele não está dizendo que aquele homem vai sozinho. E por que aquele homem chega a essa conclusão de perguntar? Porque nós sabemos a história, que Paulo e Silas foram presos por pregar o Evangelho, por falar a palavra da verdade. Paulo e Silas foram levados à prisão, mas por volta de meia-noite, Paulo e Silas cantavam, oravam na prisão e cadeias foram arrebentadas. Se você ainda não orou, se você ainda não adorou, aleluia. Eu sempre digo que meia-noite é o melhor horário. A palavra do Senhor tem uns mistérios com meia-noite. Se eu fosse você, eu tomava esse hábito. Você que tem filho, meia-noite, 1 hora, 3 horas, sei lá. A hora que você acordar, vai lá. Bota a mão na cabeça dele. Declara sobre ele. Está difícil, tá? Estamos vivendo um tempo corrompido. Uma geração corrompida. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas não era diferente no tempo de Noé. Não era diferente. Talvez fosse até pior. Porque só Noé e a família dele que acreditou no dilúvio.
Você pode adorar o Senhor por isso. Você pode falar com o Senhor: Senhor, me ajuda. Se você não está conseguindo, peça ajuda a Ele. Glórias. Mas tem autoridade dentro da tua casa. Louvado é teu nome. E você sabia que Eles sabem até que você ora? Pode até estar dormindo. Quando eu durmo na casa do meu filho, que eu oro eles, a minha neta fala para mim assim: vovó, você me orou? Eu falo: por que? Você estava dormindo? Não sei, eu acho que eu vi a sua mão em cima de mim. Aí eu pergunto para ela: o que você sentiu, meu filho? Eu dormi leve. Glórias. Quando ela sente alguma coisa, o pai dela fala: vamos no médico. Ela disse assim: chama minha avó para orar. Aí a mãe fala assim: mas eu tenho que te levar no médico. Não, mas deixa que vovó faz uma oração. Isso é o medo de ele tomar injeção. E vai melhorar, mano. Não pense que eles não se sentem bem quando você ora. Não desista de orar. Eu não fui criada, talvez você também não foi criada na igreja, mas eu sempre fui atrás das mulheres que oravam. Quando eu sentia alguma coisa, tinha alguma coisa, eu não queria nada com Jesus, mas alguém dizia ali: tem uma irmã que ora e você vai ficar curado. E eu ia. Foram várias experiências que eu tive com Jesus. A palavra do Senhor diz que Noé vai falando, vai chamando, vai falando para o povo. Vai vir o dilúvio, gente. Tem lugar para todo mundo na arca. Deus mandou construir uma arca grande, com separações, tudo organizadinho. Eu imagino que aquela arca parecia uma cidade, igual esses navios que tem hoje aí, que tem loja, que tem shopping, que as pessoas fazem essas viagens aí caríssimas, coisa de rico. Mas tem alguma viagem esperando para nós. Tem uma viagem para nós reservada. E Noé é livre, a família dele encontra a saída, porque ele era posicionado. Aleluia. Se creres, será salvo tu e a tua casa. E o que é crer? Crer é confiar num Deus soberano. É ter a certeza que vai acontecer. Isso é crer. Ah, o meu filho está nas drogas. A minha filha está na prostituição, mas creia. Você está na posição? Que posição é essa? É posição de joelho mesmo. É joelho no chão. É jejum e oração. É posição de joelho. Não é aquela posição de achar que eu sou, eu posso, eu faço e eu vou trazer, porque tem que vir. Não, é de joelho. É de joelho. Se não tiver joelho, não tem resposta. E como eu falei, ensinar dá trabalho. Educar filho dá trabalho. Eu sei porque eu tive que ensinar 2 sozinhas. Porque eu criei meus filhos, eu e eles e eu. E não foi fácil. Não foi fácil. E até hoje não é fácil. Porque a Bíblia diz assim: casa, deixou pai e mãe e vai viver com a sua esposa. Mas quando acontece alguma coisa, o telefone toca: mãe. Outro dia o meu ligou para mim e falou assim: mãe, minha esposa disse que vai se divorciar. Eu falei: vai para o joelho. Ué, mas a senhora só fala vai para o joelho, vou falar o quê?
Vai para o joelho. Vai orar. Esse não foi o que não é crente, não, foi o crente. Falei, vai orar. Amém. E ora e muda seu posicionamento. Porque se a sua mulher está dizendo que mais que você é porque alguma coisa também aprontou. Então vai orar. Talvez ele disse assim, esperou que eu dissesse para ele, deixa ela aí, depois você vem para cá. Vem para casa de mamãe, não. Você vai orar. Meu Deus. E depois passa um tempo eu ligo. Como é que tá as coisas? Tá tudo bem. Graças a Deus. Glória. Se eu orei. Se posicionou, se posicionei, tem que orar. Porque a oração é nos traz mais perto de Deus. E Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te em coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, aquilo que eu não sei, o Senhor vai me ensinar. Aquilo que eu não sei falar, o Senhor vai me ensinar. Quando eu clamar, quando eu orar, quando eu me humilhar. Aleluia. Segunda Crônica 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí eu já digo, sararei a sua casa. Deus santo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, de que você é chamado? De que as pessoas te conhecem? As pessoas dizem assim, vai lá o pastor Ricardo. Se ele é pastor Ricardo, porque ele é de Cristo. Então, se o povo te chama pelo nome de Cristo, alguém te conhece porque você carrega Cristo. Aleluia, Jesus. Eu te conheço porque você carrega Cristo. Então, se você carrega Cristo, eu preciso ser diferente. Aleluia. Deus. E ser diferente dá trabalho. Ser diferente é você é criticado. Você não tem amigos. Você tem pessoas perto de você, mas amigo não. Se você tiver dois, as pessoas te toleram. Mas às vezes até diz, lá vem ele, lá vem ela. Só fala de Bíblia, só fala disso. Não tem outro assunto. E não tem mesmo não. Se você é de Cristo, você não tem outro assunto. Deus santo. Você não tem outro assunto. Glória. Quando a gente começa a conversar, daqui a pouco a gente está falando de quê? De Bíblia. Glória. A gente começa a sorrir, daqui a pouco a gente está falando de Bíblia. Aleluia. Porque não tem. A palavra do Senhor diz que a boca fala que o coração está cheio. Se você está com o coração cheio de quê? Meu Deus. Se você é boca suja, o crente boca suja, você está com o coração cheio de quê? É desse jeito. Deus. Se eu vivo mal dizendo, meu irmão, meu coração está cheio de quê? É a Bíblia que diz que a minha boca fala, o do meu coração está cheio. Tem vezes que o meu coração está cheio de ira. Aí eu falo muitas coisas, depois eu vou para casa, só faço chorar. Eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque ao mesmo tempo que eu te adoro, ao mesmo tempo que eu estou falando do seu amor, e daqui a pouco eu estou maldizendo o meu irmão. Aí o Senhor me confronta com a palavra. Suportais um ao outro com amor. Não é com ódio, não é com ira. Às vezes eu vejo meu irmão caindo no buraco. E eu não oro.
Eu fico esperando ele cair para me dizer, eu não disse que ele ia cair. Meu Jesus. A minha função é orar. Deus não permita que ele caia. E chegar para ele e falar. Também oração sem ação também não funciona. Eu sempre digo, a pessoa fala assim, você tem que orar. Mas se eu orar e não falar, a minha oração acaba sendo em vão. Porque se fosse por oração, esse Manuel Correia estava todo salvo. Você precisa falar. Pai. E eu disse para o Senhor, é essa palavra? O Senhor falou, é esse tema que foi passado. E o Senhor falou para mim, você não vai naquele lugar para fazer movimento. Você vai para ser confrontado com a palavra. Aleluia. Glórias. O Senhor, Ele olha para aquela terra. Você pode fechar os teus olhos e imaginar como o Senhor está olhando agora para nós. Como o Senhor está olhando agora para esse mundo, para essa terra. Para aqueles que Ele deu o seu único filho para morrer. Para que nós tivéssemos direito e acesso a Ele. Para chegar até Ele. Como o Senhor está olhando para nós nessa hora. Como Ele está olhando para mim, para dentro de mim, para dentro do meu coração. Eu já ouvi pessoas dizendo, tem umas pregações que as pessoas dizem, não adianta você andar com a saia lá no pé e ter a língua maior do que o corpo. Não adianta mesmo não. Nem adianta andar com a saia maior e nem adianta ter a língua do tamanho do corpo. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Às vezes as pessoas andam com a saia não sei o quê, mas está de olho no marido dos outros. Isso é uma desculpa para quem quer andar de qualquer maneira. Problema de quem quer. Eu não tenho nem que andar com o marido dos outros, nem desejar o marido de ninguém e nem andar me mostrando. E às vezes as pessoas me perguntam e falam, porque eu já ouvi muita crítica. Eu disse, cada um, Deus tem um segredo com cada um. Eu não me meto na tua vida e você na minha. Porque quando eu não era crente, essa época eu estava construindo, fazendo a minha fantasia para me desfilar. E eu demorava uns 6 meses fazendo uma fantasia. Que eu acho que era quase que do tamanho desse papel. Um silêncio profundo, né? Imagine eu, a preta desse tamanho com a fantasia do tamanho desse papel. Que era isso. Então eu dizia assim, eu não vou ser crente para andar igual aquelas irmãs. Com aquela saia no pé, com combinação, com não sei o quê. Aí Deus falou para mim assim, vai sim. Eu não sei qual é o seu segredo com o Senhor. Mas só sei que toda vez que eu tento sair daquilo que Deus quer, Deus puxa a minha orelha e eu tenho que voltar. Ele diz assim, continua e melhora um pouco mais. Porque você ainda não está boa. Você ainda não está pronta. Continua e melhora um pouco mais. Melhora um pouco mais. Aleluia. Glórias. Então eu quero dizer para você, continua, mas melhora um pouco mais. Glórias. Porque quando nós atingirmos a
eu preciso melhorar. Louvado é teu nome. Aleluia. Glórias. Eu escrevi tanta coisa, mas não falei nada do que eu escrevi. Desse jeito. Eu estava lendo a palavra do Senhor e Deus me fez lembrar. Quando eu falei de compromisso, Deus, em 2 Reis 4, fala de uma mulher que o marido dela morre com dívida. Mas ele morreu com dívida não era porque ele era caloteiro, não, é porque a morte chega e você não sabe. Ela não marca a hora para chegar. E ele morre, ela vai, os credores vão lá, todo mundo sabe essa história. Mas me chama a atenção que ela chega para Eliseu e diz assim: olha, o meu marido, o teu servo, é morto. E agora vem os credores lá na minha casa para buscar os meus filhos a fazerem eles escravos. Você vai levantar e vai descer a casa do oleiro, ou você vai esperar os credores vir buscar o que é teu? É uma pergunta para você e para mim. Você vai levantar, vai fazer igual aquela mulher, vai nos pés de quem pode resolver o teu problema, que é Deus. Ou vai esperar Satanás levar, ou vai esperar o diabo fazer ruaça na tua casa, na tua vida, ou vai se levantar, vai se posicionar e vai dizer: demônio, diabo, prostituição, droga, aqui não vai entrar. E se já entrou, não vai ficar. O que é mais fácil? Você orar para o aleijado andar ou dar uma cadeira de roda para ele? Fácil é dar a cadeira de roda. O que é mais fácil? Você orar para restituir o casamento ou você orar para o divórcio sair mais rápido? É mais fácil orar para o divórcio sair mais rápido. Porque orar para restituir dá trabalho. E às vezes a gente nem quer. É difícil, obedece. Existe coisa na vida que a gente nem consegue ver transformação, mas Deus transforma. Tem áreas da nossa vida que nós não conseguimos ver. Será que vai dar, Senhor? Será que eu vou conseguir, Senhor? Será que eu vou ver mudança, Pai? Aleluia. Eu não sei se da outra vez que eu vim aqui eu falei, mas eu tenho um problema seríssimo de saúde. A Luciene está ali e ela sabe. Eu digo que eu tinha, porque hoje eu estou melhor do que antes. Eu gastava, era 2.000, 3.000 reais de remédio. Porque aos 22 anos eu tive uma tuberculose. Por causa das noitadas. Beber gelado, eu não bebia cerveja, nada disso, mas ficava na friagem até de manhã, ia para o pagode, ia para tudo. Sem me alimentar, eu tive uma tuberculose. E essa tuberculose, ela me deixou com enfisema pulmonar. Eu tinha 22 anos de idade. Em março eu faço 57 anos. Para a glória de Deus. E quando eu fui cometida na tuberculose, eu fiquei com 49 quilos. Eu amamentava os meus 2 filhos, parei de amamentar e fui me tratando. Fiquei 1 ano me tratando, mas aí eu fiquei boa da tuberculose, mas fiquei com enfisema pulmonar, ou seja, uma mancha no pulmão, uma insuficiência respiratória. Aí fiquei com bronquite asmático e me deu 2 nódulos. Eu tenho 2 nódulos em cada pulmão. Em 2020 eu tive Covid. Fiquei com 25% do pulmão tomado. Tive uma infiltração no pulmão. Só Jesus. É só Jesus. Se eu fosse você, dava glória.
Se você não conseguiu dar glória pela palavra, dá glória pela minha vida. Glorifica a Deus pela minha vida. E alguém chega para mim e diz assim: mas como você canta? Não sei. Como você anda? Não sei. Como você trabalha? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu tenho Deus que me sustenta. E hoje eu uso um remedinho de pressão. Eu usava 3 bombinhas por dia. E do ano passado para cá, pastor, eu percebi que eu esqueci as minhas bombinhas. Deus, guarda teu nome. De vez em quando eu vou lá por hábito e uso. E eu falei assim: gente, eu acho que eu não tenho mais foco de ar não. Sabe o que eu entendi com isso? O Senhor falou comigo assim: eu te sustento, eu te alimento, eu cuido de você. Você ainda não entendeu o processo, mas eu ainda preciso trabalhar na tua vida. Então deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Com permissão do pastor, posso pedir para ele ficar em pé? Vamos ficar de pé. Deixa o Senhor trabalhar. Eu quero só fazer uma oração. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. A tua posição diante de Deus é que vai mudar a história dos seus. Porque foi isso que o Senhor falou comigo. Olha, ele está assim, aquela mulher, ela levanta, ela vai até Eliseu, ela fala para Eliseu. Eliseu disse: o que você tem em casa? Ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite. Pega esse pouquinho de azeite que você tem. Pega esse pouquinho de ânimo que você tem. Pega esse joelho calejado que você tem. Pega esse pouquinho, pega esse salmo que você lembra. Pega esse versículo que você lembra. Pega essa oração que você aprendeu. Vai falar com o Pai. Entra no quarto e feche a porta, porque chegou a hora de falar com Deus. Entra no seu quarto. Tenha o seu particular com o Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Adoro o Senhor Jesus. Eu quero dar. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Adoro. Talvez você estava esperando um movimento diferente. Mas há um movimento aqui do céu pela tua vida. Pela minha vida. Fala para ele que você é a casa dele, é a morada. E a casa dele não pode estar de qualquer maneira. Sou teu lar. Muda as coisas. Mudar as coisas de lugar machuca. Mudar as coisas do lugar dói.
Quando você me adorar, então busca Ele de coração que Ele vai fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Oh Deus, não importa o tempo que você está esperando, mas Ele diz: olha, no meu tempo eu estou fazendo. Sabe por que você não está vendo? Porque você ainda não sentiu, mas você já está desmolecendo, está perdendo a fé. Porque se você está vendo assim, ó, um pouquinho assim, ó, sinta essa brisa, esse vento, esse abraço. Oh Deus, olha esse abrir de olhos, olha esse levantar. É eu que estou contigo. Olha essa porta que eu abri, olha essa porta que eu fechei, porque eu te dei livramento. Eu te dei livramento na porta que eu fechei, naquele que eu levei, na amizade que acabou. Oh Deus, Ele te deu livramento e foi por amor a você, foi por amor a mim, foi por amor a nós. Eu sou a tua casa, eu sou. Senhor Deus, olha a tua igreja, Pai. Olha nossas vidas, Senhor, teus filhos, Senhor. Eu não sei, Pai, como entraram aqui nessa noite, mas eu sei, Pai querido, que o Senhor tem resposta, teve resposta para nós. Pai, que o Senhor possa olhar para nós e ver como o Senhor olhou para Noé, como o Senhor olhou para Jó, como o Senhor olhou para os teus filhos, Senhor, e viu integridade em nós. Quando o Senhor olhou para nós, Senhor, quando o Senhor olhou para eles, Pai, e viu, Pai querido, sinceridade no coração, Pai. Se ainda há alguma coisa que nos impede, Pai, de trazer a nossa família, ou de manter a nossa família na tua casa, Pai, Deus querido, entra, vai no quarto, Pai, vai na sala, Deus, vai na cozinha, Pai, vai, Senhor, em cada cômodo, Pai, vai vasculhando, Deus, vai limpando, Pai, tirando o que não vem de ti. Quebra, Senhor, a maldição, Pai. Maldição de palavra que foi lançada. Que meu filho, que você não vai ser ninguém. Aleluia. Essa maldição que foi lançada sobre a tua família. Maldição hereditária. Porque a avó dela foi, a mãe dela, o pai dela, ele também vai ser. Quebra, Senhor, agora, Deus. Quebra, Senhor, que nós não venhamos aceitar isso, Pai. Porque por causa de o Senhor muda a história de uma família inteira, Pai. E eu quero ser esse Se você quer ser esse levanta a tua mão assim e diz: Senhor, eu quero ser esse Pai. Eu quero ser esse Pai, que por mim possa entrar a salvação na minha casa, possa entrar a cura, a libertação, Pai. Eu quero ser no meio da multidão que muda a história da minha casa. E assim eu agradeço essa oportunidade.